Vamos então começar a perturbação espiritual. Questão 163. Ao abandonar o corpo, a alma tem imediata consciência de si mesma? Consciência imediata não é a palavra. Ela fica algum tempo em estado de perturbação. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau de intensidade e pelo mesmo tempo a perturbação que sucede à separação da alma e do corpo? Não. Depende de sua elevação. Aquele que já está purificado se reconhece quase que imediatamente, porque já se desprendeu da matéria durante a vida corpórea, a vida física. Ao passo que o homem carnal, o homem ligado à matéria, cuja consciência não é pura, conserva por muito mais tempo a impressão dessa matéria. Então, o que nós estamos vendo aqui? Quando eles dizem todos os espíritos experimentam o mesmo grau de perturbação, não, depende da sua elevação. Nós já falamos aqui, vamos repetir ainda muitas vezes, não existe um desencarne igual ao outro. Nós somos diferentes, únicos, então as nossas situações são diferentes. Existe uma normalidade. Então nós vamos ver, no caso do André Luiz, o desencarne dele, ele ali completamente perturbado, no umbral, perdido, sem saber o que estava acontecendo, doente, com fome, com sede. Ele fica 8 anos nessa situação, até que ele busca ajuda, até que ele se arrepende, até que ele sinceramente faz uma oração e aí ele tem condições de ver o Clarencio. Nós vamos ver no livro Obreiros da Vida Eterna, nós vamos ver o trabalho do André Luiz junto ao mentor para o desencarne de 5 pessoas. Eles vêm para a Terra para ajudar o desencarne de 5 pessoas. E nenhum desses desencarnes é igual. Nós vamos ver lá o desencarne do Dimas, que ele está preparado, mas a família não está. Então ele precisa ficar adormecido para que a tristeza, aquela situação da família não o faça ficar apegado, preso ali naquela situação, não entre naquele desespero que a família entrou. Nós vamos ver o Fábio, que desencarna com mais tranquilidade, prepara os filhos, prepara a mulher, é um espírito mais preparado. Então é importante rever, nós temos no canal esses livros, rever essas passagens ou esses livros para poder entender bem o processo de desencarne e principalmente que um não é igual ao outro. Tem um livro que nós não temos aqui no canal, que é o livro Voltei, do irmão Jacó, também pelo psicografado pelo Chico Xavier, onde nós vemos um espírito esclarecido, um espírito muito lúcido, que ele desencarna e já vê o Bezerra de Menezes ali do lado dele, já começa a conversar com o Bezerra, já vê a filha, a Marta, que tinha desencarnado muito nova, ele a vê ali, que veio assessorá-lo para o desencarne, já começa a conversar, pede para poder assistir o funeral, para depois ir para a colônia espiritual. Então, são situações diferentes para cada desencarne, mas cada uma delas, a diferença é a questão do conhecimento, a questão da elevação de cada espírito, porque nós receberemos conforme as nossas obras. Palavra de Jesus. Cada um tem conforme o seu merecimento. Então é isto que faz toda a diferença no desencarne. Não importa se é budista, jainista, evangélico, judeu, espírita, não é isso que vai fazer a diferença. Vai ser como viveu a vida, como pensou, como sentiu, qual foi a sua atitude para com o outro, as suas obras de trabalho, de caridade, de amor, de renúncia, de resiliência. Isso é que vai fazer toda a diferença. Vou repetir. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau de intensidade, pelo mesmo tempo, a perturbação que sucede à separação da alma do corpo? Não. Depende de sua elevação.
Aquele que já está purificado se reconhece quase que imediatamente. Então nós vamos ver ali o caso do irmão Jacó, já sabe que desencarnou, já está conversando com a filha, já está conversando com Bezerra de Menezes, porque já se desprendeu da matéria durante a vida corpórea, já se preparou, já se desprendeu, desapegou. Ao passo que o homem carnal, aquele que é preso à matéria, a coisas, a título, a bens, a casa, cuja consciência não é pura, não realizou, não praticou o bem, não se fez merecedor de auxílio. Conserva por muito tempo a impressão dessa matéria. Às vezes fica na casa, às vezes fica procurando a família, tentando falar com um, tentando falar com outro, e não sabe por que ninguém o escuta, ninguém responde para ele. A gente vai ver nas sessões mediúnicas muitos casos de espíritos que são levados. A espiritualidade leva esses espíritos porque eles não querem aceitar que desencarnaram, que não estão mais no mundo dos vivos, e aí eles levam para a reunião mediúnica, para que ele se veja ali através do médium ou da médium, né? Então às vezes é um homem que está ali no corpo de uma médium, é uma mulher que está ali falando no corpo de um homem, de um médium, e ali ele recebeu a orientação de que desencarnou e que tem que continuar a sua jornada. O conhecimento do Espiritismo exerce uma influência sobre a maior ou menor duração da perturbação? Uma grande influência, pois o espírito compreendia antecipadamente sua situação, mas a prática do bem e a consciência pura exercem maior influência. O que eles estão colocando aqui? Conhecer o Espiritismo ajuda? Ajuda, porque já se preparou a família, tem conhecimento, sabe como é o plano espiritual, sabe qual é o processo. Mas o que faz diferença mesmo, a grande influência é a consciência, a prática do bem e a consciência pura é o que exerce a maior influência. Nós vamos ver o Dr. Inácio Ferreira da Silva, que é um espírito que foi psiquiatra em Minas Gerais, e ele trabalha no Hospital Esperança, que é dirigido pelo Bezerra de Menezes e pelo Eurípides Barçanufo, no plano espiritual. E ele sempre coloca que os maiores problemas que ele tem, os espíritos desencarnados mais problemáticos, porque ele cuida da ala psiquiátrica nesse Hospital Esperança. Então, nessa ala psiquiátrica, a grande maioria são de espíritas. Porque o verdadeiro espírita é aquele que tem o conhecimento e pratica o conhecimento. Porque às vezes a pessoa, eu vou no centro, eu tomo um passe, ela lê um rodapé de página, ela escuta alguém falar alguma coisa, ela acha que sabe e acha que é espírita. Não, ser espírita é buscar a verdade, é buscar o conhecimento, mas principalmente se dedicar à transformação moral, à reforma íntima, né? Principalmente através do orai e vigiai, né? O que Jesus coloca, vigiai e orai. Eu troco porque a gente vigia primeiro, né? Vigiar o pensamento, vigiar o sentimento, saiu da linha, entrar em oração. Principalmente agora em tempos de pandemia, onde a psicosfera, os noticiários, tudo é para jogar para baixo, para ter depressão. Se a gente ficar assistindo os noticiários e se a gente ficar, porque só dá notícia, só é boa notícia, notícia ruim, a gente vai chorar o dia inteiro, vai entrar em depressão e não vai aprender com a situação. A gente tem aí uma escolha, a gente pode até passar por sofrimento, passar por dor, aqueles que estão em luto, aqueles que estão com familiares entubados e não podem visitar, é uma situação muito difícil. Não tô retirando isso, tem muitas pessoas passando pela dor e pelo sofrimento. Mas se essa dor e esse sofrimento auxiliarem ao conhecimento, à modificação interior, à resiliência, a entender que tudo tem uma razão de ser e que nós precisamos aprender com tudo que está acontecendo e nos modificarmos,
Toda essa situação serviu. Está tendo o seu propósito. Agora, aqueles que só sentem a dor, só sofrem e maldizem a situação, a Deus, são revoltados, além do sofrimento, ainda estão perdendo o tempo da reencarnação aqui, infelizmente. Agora nós vamos aqui às palavras do Kardec. No momento da morte, tudo é inicialmente confuso, a alma precisa de algum tempo para se reconhecer. Ela fica como que atordoada, no estado de uma pessoa que, saindo de um sono profundo, tentasse compreender sua situação. Até porque a gente, quando está em sonos muito profundos, quando acorda, fica meio tonto, né? Porque às vezes acha que não estava... Nossa, eu achei que não parecia sonho, né? A hora que acorda, fala, nossa, era tão real, né? É essa mesma situação que sente aquele que acabou de desencarnar. Ele acha que ele está numa situação ali de sonho, né? A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria da qual acabou de desprender-se, quando se dissipa a espécie de neblina que obscurece os seus pensamentos. Então ele só vai ter consciência, só vai ter noção da situação a hora que ele tivesse desprendido totalmente da matéria, das coisas do mundo, desta neblina que a matéria e o apego causam na nossa mente. No livro Céu e Inferno tem uma colocação muito interessante, que o Kardec está no velório de um amigo, ele tem um nome diferente, é Sanson, se eu não me engano, que ele era do grupo ali da espírita, né, do Allan Kardec. E aí o Kardec vê o espírito, vê ele ali, vê que ele está ali. Então ele chama uma das médiuns e pede que ela se comunique, que ele possa falar através dela. Aí a primeira pergunta que ele faz é: como é que você se sente aqui no teu enterro, vendo, né, no teu funeral, vendo o teu corpo ali no caixão? Aí ele olha para ele e fala: é mesmo, né? Eu tinha um corpo, mas isso não importa. Ele já estava tão desligado, tão preparado, já tão numa outra vibração, que é o mesmo caso do irmão Jacó. Já está numa outra vibração, se preparando para o trabalho que vem depois, qual é o caminho, para onde vamos, para onde... O que eu tenho que fazer, né? Aqueles que estão bem lúcidos. A duração da perturbação que sucede, né, que se segue à morte, é muito variável. Pode ser de algumas horas, de diversos meses ou mesmo de diversos anos. Vamos lembrar a André Luiz ali 8 anos naquela situação ali no umbral muito perturbado, muito perdido. Aqueles para quem ela é menos longa são os que, quando vivos, se identificaram com o seu estado futuro, pois então compreendem imediatamente a sua situação. São aqueles que se prepararam a família para o seu desencarne, aqueles que estudaram para ter uma certa compreensão de como se processa a mente, como se processam as energias e como é a vida, a verdadeira vida que é no plano espiritual. Essa perturbação apresenta circunstâncias particulares conforme o caráter dos indivíduos e principalmente conforme o tipo de morte. Nas mortes violentas por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos, etc., o espírito se surpreende, fica perplexo e não acredita estar morto. Ele defende essa ideia obstinadamente. No entanto, vê seu corpo, sabe que é seu, mas não compreende que esteja separado dele. São principalmente os casos que, na maioria das vezes, são levados nas casas espíritas para serem auxiliados a entender que desencarnaram. Porque principalmente aqueles que têm religiões que colocam, quando morrer vai ficar dormindo, ou quando morrer vai ficar no céu, ou vai ficar no inferno, e aí quando vê que está ali
ele continua igual, ele fala, não, eu escapei do acidente, vou procurar minha família, vou procurar isso, vou procurar aquilo, e ele se vê exatamente como ele é, respirando, falando, sentindo fome, sentindo sede, ele acha que ele continua encarnado, porque vivo está. Nós não morremos, nós somos imortais. O corpo sim pereceu. E é isto que o estudo e a compreensão nos ajudam a entender. Vai até as pessoas pelas quais tem afeição, fala com elas e não percebem porque não o entendem. Aquilo que eu acabei de falar. Essa ilusão dura até que se complete o desprendimento do perispírito. Só então o espírito se reconhece e compreende que não faz mais parte do mundo dos vivos. Esse fenômeno é facilmente explicável. Surpreso com a morte imprevista, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que se operou nele. Para ele, a morte ainda é sinônimo de destruição e aniquilamento. Então, como ele não está dormindo, ele não está no céu, ele não está no inferno, não houve aniquilamento, estou vivo, escapei da situação. Ora, como ele pensa, vê e ouve, não percebe que está morto. O que aumenta a sua ilusão é o fato de que ele se vê num corpo semelhante ao precedente na forma, mas como ainda não teve tempo de estudar sua natureza etérea, julga-o sólido e compacto como o primeiro. E quando se chama a sua atenção sobre isso, espanta-se por não poder apalpar-se. Esse fenômeno é semelhante àquele dos novos sonâmbulos, que não acreditam estar dormindo. Eles acham que estão acordados, porque eles estão vendo, estão fazendo tudo, mas eles estão acordados. Alguns sonâmbulos estão vendo tudo, estão participando, estão fora do corpo, e alguns sonâmbulos levam o corpo junto, mas continuam dormindo. Né? Não percebem que tudo que eles estão vendo, que eles estão fazendo, eles estão com a consciência diferenciada. Eles estão num estado de consciência alterado por causa do corpo estar dormindo, mesmo levando o corpo. Por isso que precisa tomar cuidado para não assustar a pessoa, porque ela pode levar um susto muito grande pelo fato dela achar que ela está normal, de que as coisas estão normais. E não estão. A consciência, o estado mental dela está alterado, embora ela esteja levando o corpo junto. Né? Para eles, o sono é sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam livremente e podem ver, pensam que não dormiram. Certos espíritos apresentam essa particularidade, ainda que a morte não lhes tenha chegado inesperadamente. Mas ela é sempre mais generalizada entre os que, embora doentes, não pensavam que iriam morrer. Vê-se então o singular espetáculo de um espírito que assiste ao seu próprio funeral como se fosse o de um estranho, dele falando como se fosse uma coisa que não lhe dissesse respeito, até o momento em que compreende a verdade. Como eu disse, existem vários casos, várias situações, não existe um desencarne igual ao outro. A perturbação que sucede, que segue a morte, nada tem de penosa para o homem de bem, para aquele que tem merecimento, que tem auxílio ali dos amigos, dos familiares, daqueles a quem ele ama, ou daqueles a quem ele ajudou, que foram antes do que ele, estão ali, né, ajudando ao desenlace, né? Porque isso é muito importante, que a gente desencarne e desenlace. Porque tem pessoas que desencarnam, né? Estão fora do corpo, mas não conseguem desenlaçar, elas não conseguem soltar esses nós. Algumas ficam junto do corpo, às vezes até no cemitério, vendo o corpo sendo em estado de decomposição. Tem todo tipo de situação.
A perturbação que sucede à morte nada tem de penosa para o homem de bem. Ela é calma e, em tudo, assemelha-se àquela que acompanha um despertar tranquilo. Porque nós ensaiamos, né, o nosso desencarne todas as noites quando dormimos. Porque é uma forma, a hora que a gente se desdobra, o corpo fica ali descansando e a gente se desdobra, é um ensaio do desencarne. E toda vez que nós voltamos para o corpo de manhã, é um reencarne, é um começar de novo. E todos nós, a cada dia que amanhece, podemos fazer tudo diferente naquele dia, mudar toda a nossa vida. Por isso que é tão importante acordar, fazer uma prece, agradecer pelo dia que estamos recebendo, é um presente de Deus. Entrar em contato com a espiritualidade superior, com o nosso mentor. À noite a mesma coisa, uma prece, uma oração do coração, conversar com o mentor, pedir para o mentor cuidar do sono, levar a gente para trabalhar, para estudar, para que a noite seja descanso para o corpo, mas seja útil para nós, porque nós somos espírito. Agora não adianta pedir para o mentor levar a gente para estudar, para trabalhar, se durante o dia brigou com um, brigou com o outro, xingou, maldisse, assistiu filme violento, viu as piores notícias, viu um filme de terror, tá com o cérebro completamente perturbado. O nosso mentor não faz milagre, ele não tem varinha de condão, nem pozinho de pirim-pim-pim. A gente precisa entender que a nossa mente não difere realidade de ficção. Por isso que precisa se tomar tanto cuidado com esses joguinhos, com essas jogos virtuais em 3D, ou mesmo jogos virtuais no celular, jogos de violência, filmes de terror, filmes violentos, porque o cérebro não diferencia o que é realidade do que é ficção. E nós vamos contaminando o nosso cérebro e vamos entrando em sintonia com os espíritos que se comprazem com aquela violência, com aquele tipo de jogo, com aquele tipo de sexualidade, com aquele tipo de matança ou aquele tipo de sofrimento, e acaba se entrando em sintonia. E aí a hora que vai dormir, entrou em sintonia, tá em sintonia com esse tipo de espiritualidade, é com ele que vai passar a noite. O nosso mentor não tem como fazer milagre. E a gente, em 5 minutos numa oração antes de dormir, a gente não vai conseguir limpar a sujeira que a gente colocou no nosso cérebro o dia inteiro. Por isso, vigiar e orar. Por isso a gente vê o que a gente lê, o que a gente escuta, o que a gente assiste, o que a gente fala, o que a gente sente. Porque é com essas imagens, com esses sentimentos que nós vamos manter a nossa vibração, vamos manter a nossa aura, nossa psicosfera. E é isso que vai dirigir a nossa vida aqui encarnado, e é isso que vai dirigir a nossa noite quando desdobramos do corpo. Continuando. Nos casos para aquele cuja consciência não está limpa, esse momento é cheio de ansiedade e de angústias, que aumentam à medida que ele se compenetra de sua situação. Então, a angústia, a tristeza, eu não pedi desculpas para o meu pai, eu não pedi desculpas para o meu irmão, eu não fui lá me acertar com meu filho, com meu neto. Por isso que Jesus coloca, reconcilia-te com o teu adversário enquanto ele caminha contigo. Porque depois pode ser tarde. A gente vai entendendo, conforme a gente vai estudando, cada vez mais a gente entende o porquê de cada colocação que Jesus nos fez. Nos casos de morte coletiva, observou-se que todos os que perecem ao mesmo tempo nem sempre se revêem imediatamente. Na perturbação que sucede à morte, cada um vai para o seu lado, onde só se preocupam com o que lhes interessam. Nós já comentamos aqui sobre o capítulo 18 do livro Ação e Reação, que é desencarne coletivo. O que a gente vê lá? São 14 pessoas que estão num avião que vai sofrer um acidente. O André está indo lá para ajudar no desencarne de 6. 6 serão retirados do corpo na hora do acidente para que eles não sofram com o acidente, porque eles têm merecimento. Eles precisam passar por aquele desencarne coletivo, porque aquilo é uma prova
para eles, né? Porque por situações passadas, então eles estão passando por aquela prova, mas eles não têm necessidade de passar pelo sofrimento. Então 6 vão ser retirados ali um pouco antes de acontecer o acidente. Serão encaminhados, adormecidos e acordarão no hospital, numa casa de repouso, ali para isso que André Luiz vai lá buscá-los. Os outros 8, cada um conforme o seu merecimento e ao seu tempo, será socorrido. Eles irão sentir, irão passar ali pelo acidente de avião, pelo desastre de avião, e isso não quer dizer que aqueles 8 vão se reencontrar, porque cada um conforme a sua escala, o seu degrau, o seu desenvolvimento vai como um imã buscando as suas afinidades. Alguns ali ficarão juntos dos seus obsessores, que estão ali do lado participando para poder continuar a vingança contra ele a hora que desencarnar. Outros vão ficar perdidos, outros vão ficar se sentindo mutilados, queimados, até receberem ajuda, até serem assistidos, né? E às vezes são levados nas casas espíritas, na reunião mediúnica, onde eles dizem que estão ali, que eles ficam num looping, revendo o acidente, estão sendo queimados, que estão machucados, e ali na casa espírita que vai se acalmando, né? O dialogador vai colocando para eles, olha, você desencarnou, teu corpo ficou lá, você está aqui, né? Aí olha essa limpeza, olha essa roupa, olha esse remédio, você vai sendo assistido, que é isso que acontece, né, numa reunião espírita, até que aquele espírito entende, assiste, vai ver um parente, vai ver um amigo que está ali próximo querendo ajudar, e aí ele vai acompanhar esse amigo para poder receber os auxílios dos quais precisa. Mas vamos lembrar, aqueles que tiveram merecimento não padeceram nem o sofrimento do desastre, porque foram retirados antes, como aqueles cristãos que a gente vê a descrição em alguns livros, né? Nós estamos sempre comentando aqui há 2000 anos, né? o Ave Cristo, nós vamos ver que eles também, pelo seu merecimento, alguns são retirados antes de serem atacados pelas feras. Aí nós vamos ver uma frase do Drúzio, que é o mentor que está com André Luiz no livro Ação e Reação, né? Que é esse que veio ajudar no desastre do avião. Ele coloca aqui, assim, a morte é a mesma para todos, mas cada um é um para a morte. Aquele desencarne é o mesmo para aqueles 18, mas cada um deles é um para o desencarne. Cada um vai ter um desencarne diferente, porque cada um vai ter conforme o seu merecimento, conforme os seus frutos, os frutos da sua árvore, né? Cada um receberá conforme as suas obras. É o que Jesus colocou. Ninguém vai colher o que não plantou. Ninguém. Por isso que nesse planeta não existe vítima. Existe a dor, existe o sofrimento. Nós estamos aí numa situação, nós estamos em começo de março de 2021 e estamos vendo uma situação se agravando, infelizmente se agravando muito aqui no Brasil, mas nós vimos também um desleixo, uma falta de cidadania, uma falta de respeito no final do ano, as pessoas que se aglomeraram, as pessoas que não usaram máscara, as pessoas que não se importaram com seus familiares, se importaram de levar o vírus para casa. Nós vemos jovens, cada vez mais jovens, sendo acometidos pela doença, perdão, até por desleixo mesmo, por falta de empatia com o outro, por achar que com ele não vai acontecer nada e que se dane o outro. Infelizmente, essa que é a verdade. Aí nós estamos vendo tudo se agravar, mas por um outro lado também nós vemos muitos que estão se modificando, que estão aprendendo com a pandemia, que estão sendo fraternos, solidários, empáticos, ajudas que aparecem em todos os cantos, grupos que se reúnem para levar comida, para levar ajuda para aqueles que estão na rua, grupos que se ajudam para levar para aqueles que estão
passando necessidade, que estão desempregados. Perdão. Grupos em oração para aqueles que estão entubados, para aqueles que estão passando por uma doença sofrida, que deixa sequelas. Grupos de orações para aqueles que estão sentindo essas sequelas. Então nós vemos grupos se juntando para tentar diminuir a dor do outro. Isso é aprendizado, isso é crescimento, e isso fará toda a diferença. Quanto maior for o grupo que se modificar, quanto maior for o número de pessoas que se modificarem no planeta, mais rápida vai ser a transição e menos dolorosa. Quanto menos houver modificação, quanto mais houver relapso, desleixo, desrespeito, pessoas sem máscaras, pessoas sem pensar no outro, pessoas sem se preocupar com a aglomeração, eu não vou ficar sem a minha balada, a família que se dane, eu não vou ficar sem encontrar os amigos. Perdão, isso é desrespeito. Quanto mais disso houver, mais doloroso vai ser e mais complicado vai ser essa transição. De novo, é o livre-arbítrio. A maioria que decide. A escolha é nossa. Mas ninguém vai colher o que não plantou. Ninguém vai sofrer porque o outro é desleixado. Aquele que desencarnou, o processo de desencarne se utilizou das pessoas da casa, da família, que por ou necessidade de trabalho ou por irresponsabilidade trouxeram o vírus, elas desencarnariam naquela mesma época, naquele mesmo dia, porque ninguém vai de véspera. Se utilizou da situação para o desencarne e às vezes até de uma situação mais sofrida, mais dolorosa, para uma limpeza do perispírito. Aquele espírito acabou de limpar o que precisava, ainda tinha alguns pontos, algumas coisas, aquele sofrimento, a resiliência, a compreensão, a busca de Deus, a busca de se modificar nos últimos minutos ali, dos dias que passou na UTI, fez toda a diferença, desencarnou e saiu dali limpo, com o perispírito limpo, aprimorado para continuar. Vamos lembrar que Eurípides Barçanufo, um dos espíritos de Skol que encarnaram aqui na Terra, desencarnou com a gripe espanhola, em 1900 e alguma coisinha. Não existe acaso, não existe coincidência. O que existe é a necessidade de mudança, de aprendizado, de entendermos que o nosso governador, o governador do nosso planeta é o nosso Mestre Jesus. E ele está no comando de toda a situação. Nós não estamos sozinhos, não estamos à revelia, mas nós temos sim a obrigação de aprendermos o máximo com tudo o que está acontecendo. E para isso nós temos a literatura, nós temos os livros, nós temos o que os espíritos nos trouxeram através do compêndio, através do esforço, da luz, da iluminação de um Allan Kardec que juntou as respostas, fez perguntas fantásticas, juntou tudo isso e trouxe para nós, para que nós pudéssemos aprender, crescer e nos melhorarmos. Nós temos que agradecer muito o que nós temos nas nossas mãos para nos auxiliar. Vamos continuar, então, na nossa próxima gravação, nós vamos começar o capítulo 4.